Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Teixeira de Aguiar. Nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho final da matéria de Matemática Discreta do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFES Campus Serra. O curso é ministrado pelo professor Leandro e neste trabalho eu vou apresentar os principais algoritmos desenvolvidos nas aulas, que no caso são os algoritmos de Dijkstra, Kruskal, Prim, busca em profundidade e busca em nível. Bom, vamos dar início com Dijkstra. Quem foi Dijkstra? Dijkstra foi um cientista da computação neerlandês que efetuou várias contribuições no ramo computacional, principalmente no desenvolvimento de algoritmos, programas e linguagens de programação, em questões de compilador e etc. também. Ele até recebeu o prêmio Turing em 1972 pelas contribuições que realizou, que é como se fosse um Nobel da computação. Um dos seus maiores feitos foi o algoritmo de Dijkstra, o nome dele, que é responsável por encontrar o caminho mais curto no grafo dirigido ou não dirigido com arestas. E no caso, esse grafo ele não pode ter pesos negativos, porque na hora da execução do algoritmo ele vai realizar a comparação. Se eu tiver pesos negativos, eu vou acabar atribuindo valores errados. Então, o meu grafo ele não pode ter peso negativo, só peso não negativo, ou seja, positivo. E o tempo computacional dele é O E mais V log de V. No caso, V é o número de vértices e E o número de arestas. Bom, um problema prático para o algoritmo Dijkstra, é só por exemplificação que a gente usaria ele. Alguém precisa deslocar uma cidade para outra. Para isso, ela dispõe de várias estradas, que passam diversas cidades. Qual delas oferece uma trajetória de menor caminho? Esse é o típico problema de Dijkstra. Dentre um ramo de possibilidades para você seguir os caminhos, qual deles é o mais curto? É o mesmo problema do caixeiro viajante. Eu quero percorrer o número de cidades. Por qual caminho eu vou pegar para ser mais rápido, para ser o caminho mais curto para percorrer todas as elas? Semelhante à ideia do algoritmo de Dijkstra. Onde ele pode ser aplicado? Bom, ele pode ser aplicado em redes de computadores, tráfego urbano, sistema rodoviário, ferroviário e até aéreo, e principalmente no setor logístico. Para a questão de otimização, temos, por exemplo, a Uber, que questão de rotas, etc. Mapa usa bastante isso também. Agora, nós vamos fazer um teste de mesa com um exemplo dessa imagem e desse grafo aplicando o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho entre dois pontos. Olá pessoal, neste vídeo eu vou aplicar o algoritmo de Dijkstra em um grafo de 7 nós. No caso eu vou seguir os seguintes princípios. Enquanto houver um vértice aberto, escolho U cuja estimativa seja menor, fecho U, e para todo nó adjacente de U, eu vou relaxar a aresta. Parecem conceitos meio esquisitos, mas durante a realização do exercício nós vamos ver que não é tão complicado assim. No caso, para eu começar a fazer a execução do meu exercício, eu tenho que considerar todas as arestas como sendo um caminho muito longo. E a partir daí, eu vou diminuindo ele e avaliando de acordo com a aresta anterior. No caso, muito longo aqui seria, por exemplo, infinito. Botei infinito em todos. Algo bem abstrato mesmo. E vamos começar. Dentre todos os vértices que eu tenho, qual que é a estimativa menor dentre eles? Por exemplo, infinito, 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 0. Meu primeiro. Então, vamos fazer o quê? Vamos fechar o... O que é fechar? É falar, tá, e dentre esses o caminho menor é esse aqui.
Então, vamos fechar ele. Quando eu passar essa listrinha vermelha, indica que eu fechei, ok? Aqui, ó. Listrinha vermelha. Fechado. Ok. Aí vamos olhar novamente aqui pro nosso esqueminha, né? Para todo nó na adjacência de U, relaxe a aresta. Quais que estão na adjacência de V0? V1 e V2. Agora eu vou ter que relaxar a aresta. O que é relaxar? Eu avaliar a distância. Tá. A distância de V0 a V1 é 3. 3 mais 0 é menor do que infinito? É menor do que infinito. Então, eu vou atualizar esse valor. Lembrando de quando você atualiza o valor, você indica aqui, nesse campo, a aresta anterior, o nó anterior. No caso aqui, estava como sendo vazio, porque não tinha ainda, né? Mas agora tem. No caso, eu vou gastar 3 vindo por V0, ok? Aí eu vou fazer o mesmo esquema com o de baixo. 0 mais 2, 2. 2 é menor do que infinito? É. Então, vamos atualizar. 2 por V0. Agora, vamos repetir o esquema de novo. Enquanto houver vértice aberto, escolha U cuja estimativa seja menor. Dentre esses, exceto que eu já fechei, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Qual é a estimativa menor? V2, logicamente. V2 é menor do que V3, e V3 é muito menor do que infinito, porque esses aqui estão sendo considerados como infinito. Então, eu vou escolher V2. Fecho o V2, no caso, fecho o U. O meu V2 é o U. Fechei ele. Tá. Eu sei que a menor distância até ele é 2, ok? Agora eu vou avaliar a adjacência. Eu sei que ele vale 2. 2 mais 1, 3. 3 é menor do que 3? Não. 3 é igual que 3. Então, nesse caso aí, eu poderia relaxar esta? Poderia, mas seria algo mais opcional. Questão de projeto em si. Nesse caso aqui, eu vou deixar do jeito que está. Vou deixar quietinho, melhor. Agora vamos avaliar o V4. 2 mais 5, ou seja, eu já caminhei 2. Essa era essa aqui, 2. 2 mais 5, 7. 7 é menor do que infinito? Com certeza. Então, vamos atualizar. 7 vindo por V2. Ok. Finalizei. Eu avaliei todos os nós de adjacência da minha aresta U, que no caso é V2. Aí vamos repetir o processo, sempre repetindo o processo. Aí eu vou, enquanto houver vértice aberto, ou seja, tem vários abertos ainda, eu escolho o U cuja estimativa seja menor. Dentre esses abertos, ou seja, qual que é o aberto? É o que não tem a marquinha vermelha. Qual que tem a estimativa menor? Ora, o que tem a estimativa menor é o V1. Por quê? Porque nele é 3. O V4 é 7. O restante é infinito. Então, vou pegar o V1. Fecho o V1. Depois que eu fechar o V1, eu vou avaliar todos na adjacência de V1. Ok. 3. V1 já sei que vale 3. 3 mais 5, 8. 8 é menor do que infinito? Com certeza. Então, vamos atualizar. Por V1. Ok. 3. 3 mais 2, 5. 5 é menor do que 7? É. Ou seja, vamos atualizar ele também. 5. Vindo por V1. Ou seja, no meio do gráfico eu já tirei a conclusão que, se eu quiser ir para o vértice 4, é mais fácil eu pegar V0, V1, V4, ou seja, eu vou gastar 0 mais 3, 3. 3 mais 2, 5. Vou gastar 5. Do que eu vim por V0, V2 e V4. Que é aí que eu vou gastar 7.
Entendeu? Vai seguindo essa lógica até o fim do algoritmo, até eu fechar todos. Ok. Eu já avaliei os nós de adjacência. Agora vamos repetir o processo. Enquanto houver vértice aberto, escolho o cuja estimativa seja menor. Dentre os que eu tenho aberto aqui ainda, qual que é menor? Horas. O menor é o V4. Por quê? Porque ele vale 5. Então, vamos fechar o V4. Fechei o V4. Agora vamos avaliar a adjacência de V4. No caso, a adjacência V3 e V5. São as setinhas, ok? 5 mais 3, 8. 8 é menor do que infinito? Com certeza. Então, vamos atualizar. 8 vindo por V4. E V3? 5 mais 1, 6. 6 é menor do que 8? Sim. Então, vamos atualizar. 6 vindo por V4. Tá, eu sei que é menor. Então, finalizei aqui. Já relaxei as arestas. Relaxar é você atribuir a distância menor. É você reatualizar o valor. Agora vamos iniciar o processo novamente. Quais abertos que eu tenho aqui? V3, V5 e V6. Qual é o menor? Horas. Logicamente é o V3. Por quê? Porque ele vale 6 aqui, ó. 6. Então, vamos fechar o V3. Ok, fechamos o V3. Agora vamos avaliar a adjacência de V3. De V3 a V6 eu tenho 1. 1 mais 6, 7. 7 é menor do que infinito? Então vamos atualizar. 7 vindo por quem? Vindo por V3. E o V5? De V3 a V5 é 3. 3 mais 6, 9. 9 é menor do que 8? Não, então vamos deixar quieto. Para chegar a V5, a gente já achou um caminho menor. Então, para que vamos atualizar? Não há necessidade. Agora vamos reiniciar o processo. Eu já avaliei todas as adjacências. Vamos reiniciar o processo. Qual dentre os que estão abertos é menor? Horas. Dos que estão abertos, que é menor, é o V6. Por quê? Porque o V6 vale 7 e o V5 vale 8. Então, vou escolher o menor. Aí eu vou avaliar, eu vou fechar ele. Fechei o menor. Aí eu vou avaliar na adjacência dele. Tem alguma adjacente a V3? A V6, perdão. Não, não tem. Então, vamos deixar quietinho. Agora vamos reiniciar o processo. Qual que é menor aqui? É o V5. Vamos fechar o V5, que é o último que resta. Tá, vamos avaliar as adjacências. V5 vale 8. 8 mais 2, 10. 10 é menor do que 7? Não. Então, vamos deixar quieto. Deixamos quieto porque a gente já achou um caminho menor. Aí, finalizei aqui. Vamos repetir o processo. Enquanto houver vértice aberto, tem algum vértice aberto ainda? Não, porque a gente fechou todos. Tá vendo? A marquinha vermelha está em todos. Então, nesse gráfico a gente já achou o caminho mais curto. Por exemplo, se eu quiser o caminho mais curto de V0 até V6, de V0 até V6, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o inverso, vai varrer de trás para frente. Horas, de V6, para chegar a V6, eu tenho que vir de onde? Eu tenho que vir de onde? Para chegar a V6, eu tenho que vir de V3. Está meio feinho aqui, mas um V3. V3. Para chegar a V3, eu tenho que vir de onde? De V4. V4. Para chegar a V3, eu tenho que vir de V4. Para chegar a V4, eu tenho que vir de onde? De V1. Tá vendo? Ele está indicando para onde ele vem. O caminho mais curto. Chegar a V4, tem que vir por V1.
E para chegar a V1, qual caminho é melhor? Eu posso vir por V0. Para chegar a V1, posso vir por V0. Aí, para a gente achar a distância do menor caminho, é só fazer o inverso. Ó, de V0 eu vou para V1, de V1 eu vou para V4, de V4 eu vou para V3, de V3 eu vou para V6, de V0 eu vou para V1, de V1 eu vou para V4, de V4 eu vou para V3, de V3 eu vou para V6. Só reorganizei aqui. Aí eu vou substituir os valores. Ó. De V0 a V1, quanto que vale? 3. Mais. De V1 a V4, vale quanto? Vale 2. De V4 a V3, vale quanto? Vale 1. E de V3 a V6? V3 a V6 vale 1 também. Ou seja, 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. O menor caminho de V0 a V6 é 7. A gente conseguiu calcular a partir do algoritmo de Dijkstra. E Kruskal? E o algoritmo de Kruskal? Bom, o algoritmo de Kruskal, ele é responsável por realizar a criação de uma árvore geradora mínima para um grafo conexo com pesos. O que seria isso? Seria uma árvore que você liga todos os nós pelo menor caminho possível. No caso, ele gera um subconjunto de arestas que forma uma árvore que inclui todos os vértices. E no caso, o peso total, dado pela soma dos pesos das arestas das árvores, é minimizado. É aquilo que eu falei anteriormente. De um grafo com várias arestas, você refaz o mesmo grafo com o número mínimo de arestas com a menor distância possível. E o algoritmo de Kruskal, ele é dado pela complexidade de OA log de n. No caso, aqui tem nos tópicos A, B, C e D, tem a subdivisão do algoritmo, em que ponto que ele vai realizando a soma das suas complexidades parciais. E aqui nós temos um grafo no qual vamos fazer o teste de mesa, que é esse daqui, que ele é não direcionado e tem os pesos. Olá pessoal, nessa aula eu vou realizar um teste de mesa em um grafo de 7 nós, utilizando o algoritmo de Kruskal. No caso, para solucionar o problema, primeiro a gente tem que ter um grafo, no caso uma árvore, e vamos separar um conjunto. O que esse conjunto vai conter? Ele vai conter a distância entre dois pontos desse meu grafo e o peso dele. No caso, é a distância, né, entre os dois pontos, o peso. Eu vou organizar os pesos de forma crescente, igualmente com as distâncias. Por exemplo, a distância de V1 até V2 é 2. Então, tá aqui, ó. E de distância de V3 a V6 é 2,5. Tá aqui. E assim sucessivamente. Tá, depois que eu organizar esse conjunto, tiver tudo correto, eu vou limpar esse grafo. Como assim limpar? Eu vou eliminar todas as arestas. Para a partir daí eu organizar tendo como base o meu conjunto. Vou deixar o conjunto aqui embaixo no cantinho. E é relevante lembrar que nessa reorganização, nessa retirada de vértices que eu realizei, todo vértice vai ser considerado uma árvore. E se o vértice A e B não pertencem à mesma árvore, eu vou ligá-los. Essa é a noção principal do algoritmo. Seguindo a minha tabelinha aqui, eu vou organizando de acordo que se
o nosso vértice é uma árvore ou ele já pertence a outra árvore. Se ele pertence a outra árvore, eu não coloco ele. Vamos à prática, que é mais fácil. A distância V1, V2, que no caso tem um peso 2, ela é uma árvore? Não. Então, vou ligá-los. Ok. De V3 a V6 é 2,5. O V3 ou o V6 pertencem à mesma árvore? Não. Então, eu posso ligá-los. Ok. O V0 e o V1 têm distância 3. O V0 e o V1. V0 e V1 pertencem à mesma árvore? Não. Então, vou ligá-los. Agora, eles pertencem. O V4 e o V5, no caso é 3,5. Eles pertencem à mesma árvore? Não, estão separados. O V3 e o V4, V3 e V4, pertencem à mesma árvore? Não, eles pertencem a árvores distintas. Então, eu vou ligá-los. E o V1 e o V4, eles pertencem à mesma árvore? Não. Por quê? Olha só. O V1, ele pertence a uma árvore de 3 nós. O V4, ele pertence a uma árvore de 4 nós. Não há nenhuma ligação entre os demais nós aqui. Então, eles não pertencem à mesma árvore. Logo, seguindo a nossa anotaçãozinha aqui, eu posso ligá-los. E o V4 e o V6, eles pertencem à mesma árvore? Pertencem, logicamente pertencem à mesma árvore. Por quê? Porque o V4 está ligado no V3, o V3 está ligado no V6. Então, eles já estão meio que conectados. Então, eu não posso ligá-los. E o... Aqui, ó, já vou desconsiderar esse aqui, ó. E o V4 e o V2? V4 e V2 já pertencem à mesma árvore da mesma forma. Por quê? Porque o V4 está ligado no V1, V1 está ligado no V2. Então, se eu ligar o V2 e o V4, eu vou formar um ciclo. O que não condiz com uma árvore, porque uma árvore não contém ciclos. Então, eu não posso ligá-los. Logo, eu passei desse grafo aqui para esse grafo de cá, a partir do algoritmo de Kruskal. Portanto, nós conseguimos resolver o nosso problema. E é sempre relevante lembrar que o algoritmo de Kruskal ele só termina quando n-1 arestas. O que isso quer dizer? O número de arestas foi igual ao número... O número de nós foi igual ao número de arestas menos 1. No caso aqui, quantos nós eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nós. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, bateu a conta. Logo, o algoritmo ele não vai mais ser executado, porque não há mais necessidade. Se ele for continuado, ele vai acabar formando um ciclo. Tá, ok. E o algoritmo de Prim? O algoritmo de Prim, ele é responsável por realizar a criação de uma árvore geradora mínima, em inglês Minimal Spanning Tree, de um grafo. E no caso, esse grafo ele deve ser conectado, valorado e não direcionado. O algoritmo de Prim ele encontra um subgrafo no qual a soma das arestas é minimizada e os vértices estão interligados. Ele é semelhante ao algoritmo de Kruskal. Por exemplo, se os vértices de um grafo representassem cidades e as arestas fossem estradas de terra, que a gente interligasse as cidades, como poderíamos determinar quais estradas asfaltar, gastando a menor quantidade de asfalto possível para interligar todas as cidades? É basicamente o tipo de pergunta que nos levaria a utilizar o algoritmo de Prim. E no caso, o tempo computacional dele é O n ao quadrado. Aqui, nesse slide, eu tenho um algoritmo de Prim genérico que resume as operações que você realiza
durante o algoritmo, que no caso, o algoritmo, ele, primeiramente, nele você escolhe um vértice S para iniciar o subgrafo. Enquanto houver vértices que não estão no subgrafo, eu seleciono uma aresta segura. A partir daí, eu insiro a aresta segura no meu vértice com subgrafo. Eu insiro a aresta segura em seu vértice no subgrafo. Agora, nós vamos realizar a implementação do algoritmo de Prim nesse grafo aí, que tem os pesos e é não orientado. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou realizar o teste de mesa do algoritmo de Prim aplicado em um grafo de 7 nós. Como visto anteriormente, o algoritmo de Prim ele é utilizado para árvores, para você encontrar o menor caminho para percorrer todos os nós de uma árvore. Para realizar tal façanha, eu vou seguir 3 passos principais aqui, anotei no cantinho para vocês seguirem comigo. No caso, eu vou avaliar o vértice inicial. No caso, vou escolher um vértice inicial no meu gráfico, por onde eu quiser, arbitrário, não vai fazer diferença. Vou avaliar as adjacências desse vértice que eu escolhi. E depois eu vou inserir a aresta de menor tamanho dentre os meus vértices, dentre os meus nós. Por exemplo, aqui, ó, o nó AB tem 7, o nó AC tem 8, eu vou escolher o 7. Só por exemplo, assim, mas a gente vai chegar nesse ponto. E eu só vou parar de realizar esse processo quando eu tiver n-1 arestas. Como assim n-1? N, aqui no caso, é o número de nós. Então, ou seja, eu só vou parar quando o número de nós menos 1. Quando eu tiver o número de nós menos 1 for igual ao número de arestas. Por exemplo, aqui nesse caso, eu só vou parar quando, nesse caso são 7 nós, quando o número de arestas forem 6. Ok. E eu vou realizar o desenho do grafo B nessa área aqui. A gente vai ir avaliando com a tabelinha as menores distâncias e realizando o desenho aqui. No caso, eu vou pegar, por exemplificação didática, o nó A para começar. Mas pode pegar qualquer outro. Depois que eu pegar o nó, eu vou avaliar as adjacências dele, no caso, AB e BC, e vou anotar as distâncias. De A até B, eu tenho 7. De A até C, eu tenho 8. Ok. Já escolhi o nó A, porque a distância dele para ele mesmo é 0. Então, ok, é a menor. Qual das duas distâncias é a menor? Ora, logicamente, 7, de A até B. Então, eu vou escolher o nó B. Vou anotar aqui, ó. 7. Aí, já que eu escolhi o nó B, eu vou repetir o processo. Vou olhar só para o nó B. Quem é adjacente ao nó B? F e C. 5 e 3, respectivamente, seus pesos. Então, eu vou anotar isso. B, F, B, C, 3. Qual dos dois é menor dentre eles? 5 ou 3? 3, logicamente. Então, vou pegar o BC. Valor 3, ok. Agora eu vou olhar só para o nó C. Quais são os adjacentes ao nó C? Nó D e nó F. Vou anotar aqui, ó. C, D, C, F. CD vale quanto? CD vale 2. E CF vale quanto? Vale 6. Qual dos dois é menor? Ora, logicamente, o 2. Então, vou pegar o D.
2. Ah, lembrando que é sempre bom vocês descartarem os nós que já usaram. Por exemplo, eu já utilizei o AB aqui, ó. AB. Então eu vou, para não me confundir com os demais. Ó, já usei o BC 3 e já usei o CD 2. Ok. Agora continuando, vamos olhar para o nó D. Quem é adjacente ao nó D? Horas, o E e o F, respectivamente valendo 5 e 1. Qual dos dois é menor? 1. Vamos pegar ele, mas primeiro vamos anotar aqui para ficar mais fácil de visualizar. D, E, valendo 1, e D, F, valendo 5. Eu escolhi o D porque ele vale 1, é menor. Então, vamos anotar aqui. Valendo 1, ok. Agora vamos olhar para o nó E. Quem é adjacente ao nó E? O F e o G. E F vale quanto? EF vale quanto? Vale 2. E o E? G vale quanto? Vale 5. E G valendo 5. Ok. Qual dos dois é menor? 2 ou 5? Ora, logicamente o 2. Então, vamos escolher o F. Nó F, valendo 2. Ok. Agora, vamos olhar para o nó F. Quem é adjacente ao nó F no nosso grafo A? Adjacente ao nó F, nós temos o G, que no caso vale 4. É o único, então vamos ficar com ele. F para G vale 4. Ok. Então, portanto, através do algoritmo de Prim, nós conseguimos sair dessa rede, dessa árvore mais complexa e cheia de arestas, para uma árvore mais simples, mas que mesmo assim eu ainda consigo percorrer todos os nós em uma distância muito menor. E se avaliarmos aqui, nós temos quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 6. Portanto, nós temos que ter 6 arestas. Quantas arestas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, finalizamos a exemplificação do algoritmo de Prim em um grafo de 7 nós. Tá, e a busca em profundidade? A busca em profundidade, ou em inglês Deep First Search, ou DFS, ela é usada para concretizar uma busca ou travessia numa árvore, estrutura de árvore ou grafo. O nome já diz, não é uma busca, ele vai realizar uma busca. Às vezes vai achar, às vezes não. Ela começa no nó raiz, ou seja, um nó que não necessariamente está no meio de uma árvore. Ela explora tanto quanto possível cada um de seus ramos e retrocede. No caso é o backtracking, que é você ir lá no mais fundo possível, olhar tudo, voltar no pai, olhar se tem irmão, ir lá no fundo, sempre realizando esse procedimento novamente. Por definição formal, o algoritmo de busca em profundidade ele realiza uma busca não informada que progride através de uma expansão do primeiro nó filho da árvore de busca e se aprofunda cada vez mais, até que o alvo de busca seja encontrado ou até que ele se depare com um nó que não possui filhos, o nó folha. É aquilo que eu falei anteriormente, até você chegar no último elemento possível que não tem mais para onde o algoritmo entrar. Então ele busca e retrocede, no caso é o backtracking, para o pai, e começa no próximo nó. Numa implementação não recursiva, todos os nós expandidos recentemente são adicionados a uma pilha para realizar a exploração.
Tá, mas e a aplicação disso aí? Para que isso serve? Onde é utilizado? Ele é muito utilizado para achar componentes conectados, achar componentes fortemente conectados, ordenação topológica e resolução de quebra-cabeças como labirinto. Esse algoritmo ele foi montado inicialmente para resolução de quebra-cabeças, só por curiosidade aí. E agora nós vamos realizar um teste de mesa desse algoritmo aí na tela, que é um algoritmo, uma árvore direcionada, utilizando o algoritmo de busca em profundidade. Bom, agora eu vou fazer um teste de mesa do algoritmo de busca em profundidade em um grafo de 7 nós. Nesse caso aqui, eu só vou fazer só vou percorrer em profundidade esse grafo. Eu não estou atribuindo nenhum valor de igualdade, não estou tentando encontrar nada, só percorrer o grafo mesmo. Nesse exemplo, eu fiz uma anotação aqui dos passos que nós vamos utilizar para percorrer o grafo. No caso vamos definir um nó inicial. Enquanto este não for um nó objetivo ou final, eu vou escolher um de seus adjacentes, ainda não visitados, vou visitar ele. E, caso esse seja um nó final não objetivo, eu vou voltar para o pai dele. E se ele tiver um pai, eu vou repetir esse processo. Aí eu vou, por exemplo, visitando os filhos do mesmo nó pai. E se não, eu vou avaliar se há outro nó inicial. Bom, vamos começar que aí facilita. Primeiro vamos definir um nó inicial. Por didática, eu vou pegar o V0. Tá, esse é meu nó inicial. Vou até marcar ele aqui com uma estrelinha. Meu nó inicial, ok. Enquanto este não for um nó objetivo ou final, vou escolher um de seus adjacentes. Nesse caso aqui, eu vou pegar o V3. Tá pertinho aqui, ó. Tá, fui pro V3. Estou no V3 aqui, ó. Eu vou olhar. Visitei ele. Ele é um nó final não objetivo? Por quê? Porque ele não possui nenhum outro nó adjacente. E ele possui um nó pai, que é o V0. Então, ele meio que não tem mais para onde descer, não tem mais para onde se aprofundar nesse caminho. Então, eu vou fechar ele. Vou indicar com rosa aqui, ó. Fechei ele, ó. Ok, fechei ele. Vamos voltar para o nó pai, que é o V0, nó pai do V3. Seguindo aqui a nossa colinha, a gente vai reavaliar os nós adjacentes do nó pai, que no caso é o V0, que tem o V2 e o V1. Vamos para o V2. Chegamos no V2, estamos visitando ele. O V2, ele possui algum outro nó adjacente? Sim, possui no caso o V5. Vamos visitar o V5, vamos se aprofundar mais ainda. Estamos no V5. O V5 possui algum outro nó adjacente? Não. Então, ele pode ser considerado um nó final não objetivo. Logo, vamos fechar ele. Vamos voltar para o nó pai, que é o V2. Então, já visitamos o V5. Essa é a ideia principal do algoritmo de busca em profundidade. Você vai sempre se aprofundando mais ainda no grafo até chegar no limite. Aí você vai voltando para os nós pais e reavaliando os irmãos dele. Tá, voltamos para o V2. O V2 possui algum nó adjacente? Não, não possui. O único nó adjacente que ele possuía era o V5. E nesse caso, o V5 ele já foi fechado, porque a gente já visitou ele. Então, nós podemos fechar o V2. Na verdade, ele possui V4, mas como é um grafo direcionado, e no caso é de V4 para V2 e não de V2 para V4, nós não podemos ir para V4. Então, o V2 ele não possui nós adjacentes. E ele possui um nó pai, não fechado ainda, que é o V0. Então, nós podemos fechar o V2.
Finalizamos no V2 aqui. No caso, essa corzinha é só para indicar que fechou mesmo. Tá, o V0. V0 possui algum outro nó adjacente que não esteja fechado? Tem. Quem? O V1. Tá, vamos visitar o V1. O V1 possui algum outro nó adjacente? Não, ou seja, ele é um nó final não objetivo. Vamos fechar ele e voltar para o pai. Fechamos. V1. Voltamos para o pai. V0. V0 possui algum nó adjacente? Não, ele não possui. Os que ele possuía já estão fechados. Então, e ele possui algum nó pai? Não, também não possui. Então, podemos fechar ele. Fechamos V0. Ah, mas nesse caso aqui, ó, desse grafo, ficou faltando dois outros nós. No caso, o V4 e o V3. Há problema nisso? Não. Nosso algoritmo afirma que, caso isso ocorra, a gente pode escolher um dos outros nós arbitrariamente. Vamos começar aqui, por exemplo, por V3. Tá, agora eu reiniciei por V3. Tá a estrelinha aqui. Reiniciei por V3. Enquanto não for um nó objetivo final, eu vou escolher um dos seus adjacentes. Quem é adjacente ao V3? V4. Então, vamos visitar o V4. Chegamos no V4. Estamos no V4. O V4 possui algum nó adjacente? Possui. Quem? V2. Mas o V2, ele já foi fechado. Então, a gente não pode chegar nele. A gente não pode ir para ele, porque ele já foi fechado. Então, o V4 ele não possui nó adjacente. Logo, ele é um nó final não objetivo. Portanto, a gente pode fechar ele e voltar para o pai. No caso, ele tem pai, que é o V3. Pai não fechado. Então, vamos fechar o V4. Fechamos o V4, ok? Agora voltamos para o V3. V3 possui algum nó adjacente aberto? Não possui. Portanto, ele é um nó final não objetivo. Ele possui pai? Não. Então, podemos fechar ele e finalizar o algoritmo. Tem algum outro nó aberto no nosso grafo? Não. Então, finalizamos. Só que nesse caso aqui, nós geramos duas árvores de busca em profundidade, duas árvores distintas, a partir do mesmo do mesmo grafo. Nós geramos árvores diferentes. Não tem problema nisso, só pode ocorrer, né, nesse caso. Então, essa foi a exemplificação. E a busca em nível, ou busca em largura? Como que funciona isso aí? A busca em nível, do inglês Breadth First Search, é um algoritmo de busca em grafos utilizado para realizar uma busca ou travessia num grafo e estrutura de dados tipo árvore. Ela é um pouco semelhante com a busca de profundidade, porém com a ideia mais do algoritmo de Dijkstra. Na hora de realizar o teste de mesa, eu vou explicar melhor. No caso, ela começa pelo vértice raiz e explora todos os vértices vizinhos. A partir daí, para cada um desses vértices mais próximos, ela explora os seus vértices vizinhos inexplorados e assim por diante, até que ele encontra o alvo da busca. Ele vai buscando nível por nível, justamente pelo nome. A complexidade dela é O, módulo de E, mais módulo de V. No caso, esse E significa o tempo total gasto nas operações sobre todas as arestas do grafo, onde cada operação requer um tempo constante, O, e V significa o número de operações sobre todos os vértices que possuem uma complexidade constante. No caso aqui, a gente tem um gifzinho de como funciona mais ou menos a busca de nível. Se você olhar, ele realmente vai nível por nível da nossa árvore. Bem niveladinho mesmo. Porque a busca em profundidade ela vai no elemento mais fundo e depois volta.
depois vai no outro mais fundo e volta. A busca em nível não, ela vai realmente nivelando o grafo. Aqui a gente tem um pseudocódigo da busca de nível, a busca de nível. Tá, mas para que serve essa busca em nível? Ela serve para achar componentes conectados, achar todos os nódulos conectados a um componente, achar o menor caminho entre um nó raiz e outros nós no grafo e testar a bipartição de grafos. E agora a gente vai realizar o teste de mesa de um algoritmo exemplo, que no caso de um grafo exemplo, que no caso é esse da imagem, utilizando o algoritmo de busca em nível. Olá, agora eu vou realizar a busca em largura em um grafo de 11 nós. No caso, como dito anteriormente, a busca em largura ela se assemelha ao algoritmo de Dijkstra. Só que a busca em largura, diferentemente, ela visa o número de nós, ela não visa o peso das arestas. Ela vai sempre buscar o menor caminho em um grafo, se orientando pelo número de nós. Tá, vamos começar. É mais fácil na hora de simplificar. No caso, eu vou utilizar uma notação aqui, que é da setinha. No caso, a setinha ela vai indicar quem é pai de quem. Mas isso aqui vamos ver na hora. Primeiro vamos escolher um nó arbitrariamente. Tá, qual que é o melhor nó para escolher aqui? Tanto faz. No caso, eu vou escolher o 0 por questão didática. Tá, escolhi o 0. Vou marcar ele aqui. Quem são os adjacentes do 0? Adjacente 0 é 3 e 1. Quais são os valores deles? 1. Por quê? Porque o meu nó 0, como é a distância dele entre ele mesmo em nó, é 0. A distância dele entre os nós adjacentes dele são 1. Ou seja, para eu chegar até o nó 1, partindo do 0, eu vou andar 1. Até eu chegar no nó 3, partindo do 0, eu vou andar 1 também. Então, essa é a lógica. Agora, eu vou selecionar os meus nós de grau 1. Vai sempre sendo assim. Eu vou selecionando de grau 1, de grau 2, de grau 3, assim sucessivamente. Até eu finalizar. Os meus nós de grau 1. Quem são os meus nós de grau 1? 3 e 1. 3 está adjacente a quem? Adjacente ao 5. Então, do 3 até o 5 eu vou andar 2. Por quê? Porque do 0 até o 3 eu já andei 1, do 3 até o 5 eu vou andar 2. A mesma coisa com o 1. Quais são os adjacentes ao 1? É o 2. Então, do 1 até o 2 eu vou andar 2. Agora, quem são os adjacentes aos nós de grau 2? No caso, os nós de grau 2 são 2 e 5. Quem é adjacente ao nó 2? O 6 e o 5. Do 2 ao 6 eu vou andar 3. Ok. É sempre relevante a gente anotar quem é pai de quem. No caso, por exemplo, o 0 é pai do 1. A seta está indicando. Isso daí vai facilitar muito mais na frente, quando a gente quiser voltar descobrindo o caminho. O 0 é pai do 3. O 3 é pai do 5. O 1 é pai do 2. O 2... a gente parou no 2. Tá, vamos olhar para o 5 agora. A gente já descobriu a distância do 2 ao 6, que é 3. Agora vamos olhar para o outro nó de grau 2, que é o 5. 5 tem quais adjacentes? Tem só o 4. Do nó 5 até o nó 4, vamos andar 3. Por quê? Porque para andar até o 5, a gente já andou 2. Então, 2 mais 1, 3. Até o nó 4, a gente anda 3.
Ok. Finalizamos os nós de grau 2. Agora vamos olhar para os nós de grau 3. Quem são os nós de grau 3? É o nó 4 e o nó 6. Nó 4 possui adjacentes? Não. Então, pronto. Finalizou ele. Nó 6 tem adjacentes? Tem. Quem? O nó 7 e o nó 8. Para eu andar até o nó 7, eu vou andar 4. Por quê? Porque até o nó 6 eu já andei 3. 4. Para andar até o nó 8, eu vou andar 4 também. É sempre relevante lembrar aqui, ó, de anotar o pai. No caso, o pai do 6 é o 2. Tá, ok. Para andar até o 8, eu vim do 6, eu andei 4. O 6 é pai do 8. E o 6 também é pai do 7. Agora, vamos olhar para os nós de grau 4. Sempre dessa forma, olhando para o nó de grau 4, nó de grau 5, nó de grau 6 e assim sucessivamente. Quem são os nós de grau 4? Os nós de grau 4 são 8 e 7. O 8, quem são os adjacentes do 8? Ora, os adjacentes do 8 é o 9 e o 7. Só que, para eu ligar o 8 ao 7, o 7 ele já possui o valor 4, vindo por 6. Se eu for para o 7, vindo por 8, o 7 vai ter valor 5. Ou seja, é maior, eu vou andar mais. Então, ele é inválido, não vou pegar ele. Vou pegar o 9, que eu não fui ainda. Do 8 até o 9, eu vou andar quanto? Vou andar 5. Pego e marco. 8 é pai do 9. Ok. Agora eu vou pegar os nós de grau 5. Quem são os nós de grau 5? Só tem um nó de grau 5, que é quem? Que é o 9. Quem são os adjacentes do 9? Ora, os adjacentes do 9 são o 10 e o 11. Para eu ir até o 10, eu vou andar 6. Para eu ir até o 11, também. 9 é pai do 10. 9 também é pai do 11. Ok, agora a gente já tem o nosso grafo todo orientado. Agora vocês vão entender por que a gente colocou a seta indicando quem é pai de quem. Porque quando a gente for se orientar nele, descobrir o melhor caminho, a gente vai pegar pela seta. Por exemplo, eu quero descobrir o melhor caminho do 0 até o 10, é só eu seguir a seta ao contrário. Do 0 até o 10, vamos seguir a seta ao contrário aqui, ó. O 0 é filho do 9, segundo a seta. A seta indica quem é pai, ó. O 9 é pai do 10, portanto, o 10 é filho do 9. Então, só voltando, ó. O 9 é filho de quem? É filho do 8. Volta. O 8 é filho de quem? É filho do 6. O 6 é filho de quem? Filho do 2. O 2 é filho de quem? É filho do 1. E o 1 é filho do 0. Portanto, o melhor caminho nesse caso aqui é 0, 1, 2, 6, 8, 9, 10. Para sair do 0 e chegar no 10. Em número de nós. É sempre relevante lembrar isso. Em número de nós. Porque o Dijkstra, que tem uma lógica semelhante, ele visa o peso das arestas, isto é, a distância atribuída à aresta. Aqui a gente visa o número de nós, a quantidade de círculos que eu vou andar aqui nesse caso. E fim. Acabou. Fico feliz que as pessoas que assistiram até aqui, espero que dê tudo certo e tchau, tchau.